faz agora se os saques estão limitados só até 50 mil cruzados? O plano confiscou o único dinheiro que eu tenho. Eu me sinto roubada, difamada, vilipendiada, violentada, estuprada. Alexandre de Moraes mandou bloquear o X no Brasil. O antigo Twitter está bloqueado e tem muita gente que está acreditando que isso é uma censura. O fato é que nós temos agora muita semelhança com países que já bloquearam rede social X. Nesse caso, tem a China, a Rússia, a Venezuela, o Irã e a Coreia do Norte. E o Brasil agora se equiparando a essas nações socialistas. Será mesmo que o Brasil está caminhando para um socialismo autoritário, onde o brasileiro vai ser privado da sua liberdade, liberdade de expressão, liberdade da rede social, liberdade do seu dinheiro? Esse vídeo é para poder falar com você aqui um ponto-chave que você precisa prestar atenção. Isso aqui tem tudo a ver com o seu dinheiro, com sua vida. Então, esse vídeo aqui pode ser censurado, meu canal pode ser censurado, pode ter o engajamento prejudicado. Então, você vai conseguir ajudar a quebrar tudo isso se você deixar o seu like, encaminhar esse vídeo e se inscrever no canal. Porque quando a gente começa a falar nesse ninho de marimbondo, infelizmente a gente pode ser prejudicado. E só para você entender o contexto, o Elon Musk foi intimado pelo STF na ideia de apresentar alguém que fosse um representante aqui no Brasil. E ele se negou justamente porque já estavam tendo algumas solicitações de Alexandre de Moraes para que ele pudesse bloquear e monitorar determinados perfis, e foi contra a política do X. Então tudo começou a partir daí. E aí Alexandre de Moraes deu a ordem que, caso ele não apresentasse 24 horas, mandaria bloquear o X no Brasil. Detalhe que Alexandre de Moraes também mandou bloquear as contas da Starlink para poder garantir aí a possibilidade de pagamento de multa no bloqueio do X. Starlink é uma empresa do Elon Musk que fornece internet no mundo todo. E aqui no Brasil, na região norte, mais de 90% já estão utilizando na localidade a Starlink, porque não tem acesso à internet. Tribos indígenas, escolas, a população como um todo. E aí queria basicamente bloquear e mandou bloquear inclusive. E aí o negócio começou a escalar. Detalhe, a rede social foi bloqueada. Tem milhares, milhões de pessoas utilizando essa rede social para ver tecnologia, muita informação que não é manipulada pelo antigo Twitter, agora X. Isso é uma demonstração de que o governo, no caso até o judiciário, pode simplesmente intervir, e muita gente perde dinheiro por conta disso também, o que não é falado. Muita gente utiliza como fonte de monetização, fonte de consulta, exposição de produtos e projetos também no X. E isso acaba levantando aí uma questão: será que o Brasil está caminhando para o socialismo? O próprio Elon Musk já deixou bem claro que não é interessante mais investir no Brasil, que é perigoso. Outros investidores reconhecidos no mundo todo e bilionários já falaram que, preste atenção, não é confiável, não é seguro investir no Brasil. E é agora que você tem que ter mais atenção. O judiciário mandou bloquear uma rede social de um bilionário que está defendendo a liberdade, um bilionário que está mudando o mundo com as suas empresas, lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aprovam esse tipo de atitude. Mas será que o governo do Brasil pode em algum momento querer bloquear, censurar alguma outra coisa que interfira a sua vida? Enfrentar a inflação e haveremos de vencer a inflação. Como faz agora se os saques estão limitados só até 50 mil cruzados? O plano confiscou o único dinheiro que eu tenho. Primeiro, eu não usarei a palavra confisco. Eu me sinto roubada, difamada, vilipendiada, violentada, estuprada. Em 1990, Fernando Collor mandou bloquear as contas bancárias, poupanças e investimentos no Brasil para controlar a inflação. Então, imagina se em um determinado momento o Estado, que tem autoridade suficiente para poder bloquear contas, bloquear rede social, bloquear acesso, CPF, entre outros, intervir na sua vida. Será que em algum momento isso pode acontecer? E eu não estou dizendo para você que isso de fato vai acontecer, mas a rede social sendo bloqueada, os governos, na verdade, trabalhando em prol sempre de um aumento de taxa tributária para poder maquinar cada vez mais o Estado, aonde a gente sabe que a nossa moeda real é cada vez mais inflacionada na ideia de controlar aquilo que o governo não consegue, a própria economia. Com isso, o seu poder de compra diminui. Com isso, você pode simplesmente entrar em uma ideia de censura ou bloqueio de conta. Será que isso pode acontecer? Em 1990, as pessoas basicamente entraram em desespero. Por isso que eu falo sobre cripto e Bitcoin. Por isso que eu pedi para você levar a sério esse vídeo,
Porque a gente está falando sobre uma questão de liberdade. Liberdade de escolha, liberdade e ainda por cima autoridade na sua autocustódia, no seu dinheiro, na sua vida. O Bitcoin pode ser armazenado em carteiras como essa, que o governo jamais vai conseguir mexer, bloquear. Você vai poder comprar, vender Bitcoin em qualquer lugar, em qualquer hora, para qualquer pessoa no mundo. E aí a gente acaba falando sobre essa questão da liberdade. Foi por isso que o Bitcoin foi construído em 2008, porque nós tivemos uma crise em 2008, uma crise financeira que abalou todos os mercados. Satoshi Nakamoto, um pseudônimo, uma pessoa, uma galera, não dá para saber quem foi Satoshi Nakamoto, desenvolveu essa moeda digital que pode trafegar livremente e com segurança dentro de uma blockchain livre dos governos. Bitcoin, por mais que a gente esteja aqui agora para poder ganhar dinheiro aproveitando uma moeda que está se valorizando ao longo do tempo, ele representa liberdade, ele representa a sua autonomia fora das garras do governo. O Bitcoin ele é muito interessante na sua construção, na sua utilidade. E é óbvio que a gente está vendo agora alguns institucionais, por exemplo, acumulando cada vez mais Bitcoin, onde a população não está dando importância e vai ficar cada vez mais difícil comprar Bitcoin barato. Mas existe uma filosofia por trás do Bitcoin, que é basicamente não aceitar, não aprovar todo esse controle do governo, controle estatal. Bloquear seu dinheiro, bloquear suas contas e até mesmo perder o controle da economia, aonde todos os anos aquele seu salário, aquele seu dinheiro que está lá no banco, perde valor. Hoje você consegue comprar um item, no ano que vem você compra menos, no próximo você compra menos, porque você está perdendo o seu dinheiro em virtude da inflação, que não para de aumentar por falta de controle da máquina do Estado, que precisa que você pague mais imposto, cada vez mais imposto, e ainda assim eles conseguem controlar a emissão do dinheiro, injetando mais dinheiro na economia para poder salvar alguns rombos, aonde você é o único que sai perdendo nisso tudo. Bitcoin pode ser trafegado na blockchain, armazenado em corretora, armazenado em carteiras hot wallet ou em hard wallet. Carteiras essa que ninguém vai poder mexer a não ser você. Então, fica uma dica para você entender que tudo isso que está acontecendo no Brasil pode ser apenas o começo de uma censura, de bloqueios e até mesmo de problemas na inflação e na economia que resultem em colapsos de recessão, como foi em 1990, onde tivemos um novo plano de moeda para tentar salvar a economia e nunca é salva. Por isso o Bitcoin tem apenas 21 milhões de unidades e nem todas serão disponibilizadas no mercado, porque algumas se perderam, carteira do Satoshi Nakamoto perdida, então vai ter muito menos que 20 milhões de Bitcoin para o mundo todo. Por isso é uma moeda deflacionária, por isso é uma moeda que ganha valor, por isso você deveria aprender um pouco mais sobre blockchain. Isso aqui é um vídeo sobre conscientização, onde eu ensino aqui no canal sobre cripto, sobre Bitcoin, porque representa a liberdade. Apesar de não ser tão descentralizada como parece, ainda assim é um meio de você ter a posse do seu dinheiro, porque os institucionais estão comprando, muitos estão guardando, e você vai poder ficar tranquilo, armazenando seu dinheiro com segurança, indo contra esse problema na economia, onde a gente está sempre perdendo o nosso dinheiro para o governo. Então, fica aí essa ideia de que esse bloqueio pode ser apenas o começo. De qualquer forma, uma rede social que a gente consegue trazer muita informação produtiva do mundo todo, basicamente agora passando por esse detalhe aí de uma censura, e a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Lembre-se para onde o Brasil pode estar caminhando. Então, proteja-se com o Bitcoin, entenda mais sobre Bitcoin, sobre a moeda, sobre cripto, transferência e principalmente autocustódia. Essa daqui é uma OneKey Touch Pro. É uma hard wallet muito interessante, eu ensinei como que utiliza passo a passo em um vídeo review, que eu vou deixar para você agora no final do card para você aprender. Inclusive tem link com 5% de desconto. Se você quiser aprender a investir em cripto, Bitcoin, entender tudo sobre esse universo e principalmente se proteger, porque tem muita gente que tem uma poupança, que tem dinheiro, que tem investimentos aqui no Brasil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, principalmente essas pessoas que têm muito dinheiro deveria prestar atenção em proteger o seu patrimônio, e eu inclusive ensino isso na formação Pense Rico. Fica atento, porque isso aqui é um autoritarismo que não deveria acontecer, e fica aí também para você entender que a gente está sujeito a passar por esse tipo de censura. A melhor maneira é você se proteger.
deixa o like agora, se inscreve aqui no canal, ajuda, porque os vídeos, quando a gente fala desses detalhes para proteger você e vai contra o governo, eles tiram o nosso engajamento e ainda pode bloquear o canal, inclusive. Então você ajuda muito se você se inscrever agora e compartilhar esse vídeo também, para as pessoas entenderem que Bitcoin não é só uma moedinha, não é nenhuma pirâmide, não é nada errado. É um jeito de você se proteger do governo. E você vai ver muito notícias, artigos e até mesmo o governo falando mal do Bitcoin, porque é a nossa proteção contra o próprio governo que só quer tirar o máximo de você possível. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.